Meus irmãos, eu quero então, para nós terminarmos essa sequência de vídeos, a nossa reunião, eu quero ler dois textos da Palavra de Deus. Um se encontra em Mateus, no capítulo 24. O verso 7 diz assim: Portanto, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos de vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 10 e 11, diz assim: então lhes disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, guarda essa palavra, e fome. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Esses dois textos de Lucas, capítulo 21, e de Mateus 24, são textos chamados pelos teólogos, são textos escatológicos que se ajuntam a Apocalipse, a Daniel, mas também ao capítulo 11 de Lucas e a Tessalonicenses. Também tem um capítulo que são textos conhecidos como textos escatológicos. O que é escatológico? Escatológico vem de escatologia. Escatos é fim, no grego. Logia é estudo do fim. Então são textos que nós estudamos que apontam para o fim, escatologia. Então, meus irmãos, eu tenho visto muitos crentes alarmados, sabe? Eu tenho visto pessoas gravando vídeo de mercado vazio, hinos sobre, gravaram vários hinos e corais, né, sobre mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, sabe? Muitas pessoas unindo esses acontecimentos como o coronavírus, assim, a vinda de Jesus. Queridos, nós precisamos nos posicionar no tempo. Existe tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A palavra do Senhor diz isso, Salomão escreveu isso. Então, o que Oséias diz ao povo ignorante? O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente perecendo aí por falta de conhecimento, fazendo alardes, gente, sabe, apavorando o povo. Você acredita mesmo, irmãos, que Jesus vai voltar, e para ele voltar ele vai botar uma pandemia, vírus matando gente no mundo todo? Você acha que isso tem a ver com a vinda de Jesus, com a volta de Jesus? Não. Está aqui, ó, falou que tudo isso vai acontecer. Terremoto vai acontecer, guerra está acontecendo em tantos lugares, terremoto no Chile, terremoto no Haiti, né? Tsunami no Japão, tsunami no Sri Lanka. Você tem visto aí guerras aí entre árabes e judeus e enfim, está se cumprindo, é o que a Bíblia diz. Essas coisas aconteceriam. Peste são doenças infecciosas, né, que são transmissíveis, né, que causam epidemias, pandemias. É isso que o texto diz, está se cumprindo. Mas o texto diz que não é o fim. Quem falou foi Jesus, irmão, não é o pastor Virgílio, não, e nem são os teólogos. Não é o fim, não é o fim. Agora vai ficar uma semana de vírus e Jesus vai voltar. Querido, a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, né, Jesus voltará. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, sabe? Ninguém sabe o dia nem a hora, sabe? A vinda de Jesus vai ser algo glorioso, irmãos. A gente não pode ficar aí as pessoas ficam vendo a volta de Jesus como tragédia, a volta de Jesus como um pavor. O pavor toma conta do povo, aí começa a falar sobre a volta de Jesus como se a volta de Jesus fosse uma coisa terrível. Não, a volta de Jesus vai ser o evento mais glorioso da terra, da existência humana. Nunca ninguém viveu algo tão glorioso como a volta do Senhor Jesus. Será algo glorioso. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Ruas de ouro, mar de cristal, onde ele secará do rosto toda lágrima, não haverá pranto, diz a palavra de Deus. Queridos, olha, deixa eu falar para vocês.
A volta de Jesus, o fim, quando a palavra do Senhor fala sobre fim, que é a volta de Jesus, é um evento que vai acontecer mais para frente. Esses sinais aí, eles não estão dizendo que Jesus vai voltar daqui a uma semana, que pode voltar, mas à luz da Bíblia, o que sinaliza a volta de Jesus está em Mateus 24, e esse evangelho será pregado no mundo inteiro, aí virá o fim. A palavra fim ali é parousia. Parousia, a palavra par fala de dois, e ousia é volta, a segunda volta, a segunda vinda de Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus não é marcada por tragédias, por terremoto, por guerra, não. Esses acontecimentos apontam para um momento que nós chamamos de princípio das dores. O princípio das dores, só para você entender, vem antes da grande tribulação. Mas vamos colocar em ordem aqui, vamos organizar nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa poder levar a palavra de Deus com sabedoria, com conhecimento, com inteligência espiritual. Deus nos levantou para sermos arautos, irmãos. Nós levamos boas novas, boas notícias. E sabe qual é a boa notícia? Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para levar os seus escolhidos, a sua igreja, a sua noiva, que está sendo adornada, preparada para subir. Mas o princípio das dores é um momento em que ele vai se manifestar, sim. É um momento em que Deus vai tratar com muitas pessoas através desses acontecimentos. Muitas coisas vão acontecer. Mas, irmãos, primeiro o evangelho tem que ser pregado em todas as nações da terra. Aí acontecerão duas coisas. A primeira, Jesus leva a igreja para as bodas. Bodas são 7 anos. O casamento dos judeus chamava-se de bodas. Eram 7 dias. Então as bodas com o cordeiro são 7 anos lá na Nova Jerusalém. E aqui na terra, um homem chamado Anticristo, um grande político, ele vai assumir o governo das nações, que é chamada Grande Tribulação. Depois de 3 anos e meio, ele vai profanar o templo lá em Jerusalém, ele vai querer ter status de Deus, e a partir daí vai vir uma grande perseguição, 1/3 da população mundial vai morrer. Em Apocalipse, João viu um grupo de pessoas de branco chegando com palmas das mãos, e ele perguntou para o anjo: quem são essas pessoas que chegam com as palmas nas mãos? Isso é escatologia, irmãos. Aí João diz assim: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, depois que esse anticristo profanar o templo, os judeus se voltarão para Deus, muita gente na terra se voltará, haverá arrependimento e haverá chance ainda para esses remanescentes. Agora, antes da volta de Jesus, antes do governo do anticristo, a igreja será tirada da terra. Jesus voltará, parousia, virá, como os 2 anjos lá em Atos 1 falaram assim: olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subindo, um dia ele vai descer. Então Jesus vai voltar, e Jesus vai levar os escolhidos à igreja. Mas primeiro tem um princípio das dores, que é esse momento que nós estamos vivendo. E aí, enquanto isso, porque tudo isso também ajuda na evangelização mundial. Você vê quantas pessoas estão. Hoje mesmo eu recebi mensagem de gente que há pouco tempo falou para mim que não queria saber de Jesus. Ah, não, eu quero ser mundano, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E hoje já está mandando: o Senhor me abandonou. Deus está falando. Então, essas pestes, esses terremotos, esses acontecimentos são ferramentas, eu creio, de Deus para sacudir as nações mesmo, para mostrar o poder dele mesmo, para falar mesmo, né? Porque as pessoas começam a se afastar de Deus, a iniquidade começa a tomar proporções, né, exageradas, e aí o Senhor tem que se manifestar, ele tem que fazer algo. E aí vem, aí sim, aí é o princípio das dores, é o que nós estamos vivendo. Então haverão pestes, né? Irmãos, a peste bubônica durou 14 anos e não tinha vacina, e ela matava muitas vezes mais do que esse coronavírus aí, muitas vezes mais. É só você estudar sobre ela. Mas chegou um tempo que ela parou. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle. Se é Deus quem permite, se a permissão de Deus tem começo, tem meio e tem fim. E aí
esse vírus aí, que é uma gripe que para muitas pessoas é uma gripe normal. 80% das pessoas que tem 20% de letalidade, chega a 15% para quem tem acima de 65 anos, mas a grande maioria das pessoas passam por ela tranquilamente. Não é um vírus, um super vírus, é um vírus comum, né? Como tem chikungunya, como tem zika vírus, como tem aí essa doença aí do mosquito aí da dengue, enfim. Então não é nada que a população nunca tenha visto, né? A febre tifoide, a febre amarela, houveram no passado movimentos de pragas, de pestes, que o que está acontecendo hoje não se assemelha e nem se assemelhará. Irmãos, o mundo não será destruído não, porque senão a gente vai ter que rasgar as páginas da Bíblia. O que diz é que virá terremotos. Quantos terremotos já houveram? Quantos vão haver? O que diz é que haverá peste. Quantas pestes vieram e quantas vão vir ainda? O que diz é que haverá reino contra reino. Quantas notícias você tem ouvido aí de povos que se levantam um contra o outro? A Coreia do Norte, todo o tempo mostrando lá armamento químico que pode destruir o mundo todo, blá blá blá. Enfim, isso aí está acontecendo. A mídia mostra isso, não é segredo não. Mas não tem que se alarmar, né? Você tem que saber qual o tempo que você está vivendo na terra como igreja. A igreja está vivendo o tempo do princípio das dores. Jesus vai voltar, pastor? Vai. Mas a volta de Jesus será gloriosa, irmãos. A volta de Jesus será o maior acontecimento da história da humanidade, né? Então, eu e você precisamos, em nome de Jesus, ter conhecimento, né, de qual tempo que nós estamos vivendo como igreja na terra. Esse é o tempo chamado princípio das dores. É o tempo de evangelizar, é o tempo de pregar, é o tempo em que vão acontecer sinais. Deus falou e Deus vai usar como propósito para trazer pessoas, para acordar nações, para sacudir nações como os Estados Unidos, como o país da Europa. Sabe que a Itália, você sabia que na Itália houve um homem chamado Jerônimo Savonarola, uma reunião que ele fez numa cidade, né, na Itália, uma reunião que ele fez, foi feita uma torre de mais de 50 metros de altura, de livros, de pornografia, de magia, de idolatria, roupas de magia, magos, gente metida com feitiçaria, com ocultismo, uma torre com mais de 50 metros, foi em Florença, na Itália, e houve uma conversão generalizada. Deus salvou de uma forma sobrenatural através de Jerônimo Savonarola. A Itália, a Alemanha de Martinho Lutero, o Reformador, a Inglaterra de Spurgeon, de Charles Finney, hoje estão lá entregues ao capitalismo, à idolatria. Então Deus tem que sacudir, Deus tem que trazer mesmo peste, Deus tem que falar com eles. A América do Norte enviou missionários para o mundo todo. O Brasil tem que louvar a Deus todos os dias e adorar Jesus pelos norte-americanos e pelos europeus, porque o Evangelho chegou aqui na nossa terra através deles. A primeira escola dominical feita em português no Brasil foi em Petrópolis pelo Dr. Roberto Calley, um médico que era inglês, que morou em Portugal e veio para o Brasil, e foi ele quem fundou o congregacionalismo, a igreja congregacional. Ele era médico de Dom Pedro II. Veio de onde? Da Europa. Mas como está a Europa hoje? Como está a América do Norte hoje? O berço do Evangelho, o berço dos avivamentos, das grandes comitivas que saíram da Europa em direção ao mundo para pregar o Evangelho, as missões mundiais, os pais das missões mundiais hoje estão lá. As igrejas viraram bares, viraram boates, as igrejas hoje são cassinos. Então Deus tem que trazer no princípio das dores, que é esse momento, sofrimento, peste, sim, tem que permitir. Deus tem que permitir terremotos, sim. Deus tem que permitir guerra, sim. Mas não é o fim, disse o Senhor Jesus. O fim virá depois que Mateus 24 diz assim: então o Evangelho será pregado no mundo inteiro, aí virá o fim. Então não faça alarde não, irmãos. Eu fico triste com esses crentes ignorantes que já estão botando música, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, como se essa praga fosse precedida pela volta de Jesus. Então vai ter 15 dias de praga, vai morrer todo mundo, Jesus vai voltar. Que falta de entendimento bíblico, irmãos.
falta interpretação hermenêutica. Cadê a interpretação bíblica? Onde está? Então, na verdade, se posicione, se santifique. É tempo de santificação? Eu preciso me santificar, você precisa se santificar. Nós precisamos pregar o Evangelho, é o princípio das dores. Essas coisas vão acontecer na terra, mas não é o fim. Diz Mateus aqui, quem falou foi Jesus. Ele é o caminho, mas em segundo lugar ele é o quê? Em João 14, a verdade, e ele é a vida. Ele diz a verdade, ele não mente, não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, no princípio das dores haverão tudo isso? Sim, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. A igreja vai pregar, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Nós vamos nos santificar, nos encher do Espírito, virá um avivamento sem precedentes sobre a terra. Nós vamos nos encher do Espírito Santo. Deus vai usar as nossas vidas com poder. Vamos pregar nessas nações todas e Jesus voltará num abrir e fechar de olhos, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas, a nossa cidade de Nova Friburgo. Deus possa abençoar o Brasil, que o Senhor Jesus possa abençoar as nações da terra, né? Sobretudo a China, a Itália, o Irã, são os 3 países mais afetados do mundo. Minhas 2 irmãs moram na Itália, uma está grávida de 8 meses, terá que ser levada para o hospital de uma forma especial e ficar um dia só e voltar no mesmo dia para casa, com todo o aparato para nem ela nem o bebê serem infectados por essa bactéria. O nome dela é Mônica. Ore pela Mônica, ore pela minha irmã, ore pela Márcia, minha irmã, ore pelo meu sobrinho Kevin, ore pela minha sobrinha Maria Eduarda, orem pelo meu cunhado Ricardo. Eles estão no 2º país mais afetado do planeta Terra. Ore por eles em nome de Jesus. Ore pelo Brasil. Ore pelas nações da terra. E Deus, com certeza, vai fazer passar esse tempo aí. E nós, então, voltaremos às atividades normais, pregando o Evangelho, sendo mais santos, mais tementes a Deus, pregando mais o Evangelho, nos dedicando mais à causa do Evangelho, da pregação, e é isso que nós precisamos entender. Quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, aí virá a parousia, o fim, a segunda volta de Jesus, quando ele virá para arrebatar a sua igreja, tá bom? Deus abençoe a tua vida, o teu coração, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que o Espírito Santo do Senhor possa te dar consolo, posso te dar temperança, posso te dar domínio próprio, o Espírito Santo de Deus possa dar controle sobre todas as situações que surgirem nesse tempo agora, que você possa prevalecer contra o medo, nós possamos prevalecer contra todas as hostes do inferno que se levantam nesse momento para nos amedrontar, para agitar nossa alma, para nos levar ao desespero, e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, logo ali na frente, cantar como Miriam cantou depois de ter atravessado o mar com pés enxutos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.